Fala galera, muitos de vocês aqui provavelmente vieram para o meu canal através das minhas publicações de aporte semanal, né? Eu pegava uma carteira minha aqui e mostrava para vocês como é que eu fazia os aportes semana a semana. Então eu aportava R$1.000 por semana aí, né? Toda sexta-feira eu fazia isso e na outra semana eu publicava para vocês aqui, né? E no começo do ano eu parei de fazer esses aportes, né? Como eu falei aqui num vídeo anterior, esse ano as coisas ficaram um pouco mais difíceis, né? Então eu tive que segurar um pouco esses aportes aí e estou reportando meus dividendos. E como minha carteira já tem bons dividendos, então eu ainda continuo fazendo bons aportes, minha carteira realmente continua crescendo bastante, né? Toda semana muitas pessoas vêm falando comigo, né? Por que eu não volto a mostrar aquela carteira? Porque aquilo ali dá segurança para eles querem comparar a carteira. E é justamente sobre isso que eu queria falar com vocês. A importância para a sua carteira, para a sua estratégia, de você não ficar comparando crescimento de carteira, ou percentual, rentabilidade, né? Tanto de carteira, né? Carteira dos outros, de outras pessoas, quanto índices, né? Que eu bato muito nessa tecla aqui, cara. Que índice é uma coisa que só serve para distrair o investidor, tá? Então, o investidor de longo prazo que pensa em se aposentar, ele tem que focar realmente na própria vida dele, né? Na própria carteira dele, nos próprios custos de vida dele. Porque se ele começar a pensar em comparar a carteira dele com outras rentabilidades, por exemplo, com CDI, com Selic, ficar olhando muito inflação, índice de inflação, né? E não olhar para a própria inflação da vida dele, dos custos da casa dele, ele provavelmente será um investidor fracassado, porque ele vai se frustrar, ele vai desistir antes do tempo, ele não vai ter a paciência de ver os dividendos dele crescer, né, a renda passiva dele crescer ao longo do tempo, porque os dividendos ele não começa igual hoje em dia todo mundo fala, que é uma mentira também, tá? Sobre renda fixa, que te dá 1% ao mês, né? Hoje em dia várias pessoas chegam pra gente e falam, não, mas pô, por que você está investindo nisso daí? O meu investimento hoje me dá 1% ao mês aqui. Beleza, mas nos últimos 4 anos, com certeza não teve nenhuma renda fixa que esse pessoal pegou, ou nenhum investimento que eles fizeram que deu isso tudo, porque a Selic varia. A Selic, há 2, 3 anos atrás, estava em 2%, antes estava em 6%, ela vai para 11%, vai para 8%, vai para 7%. Então a Selic varia, né? Se ele pegar na média aí dos últimos anos, pode ser que ele tenha realmente tido rendimentos maiores do que a minha carteira, por exemplo, né? Só que eu sei que o jeito de eu investir, a minha estratégia, pensando a longo prazo, meus dividendos chegam uma hora que vão me dar mais do que um rendimento que eu colocaria em qualquer renda fixa hoje, né? Ou daqui para frente, porque a Selic e a Bolsa de Valores, normalmente elas andam em direções opostas, né? Então, quando uma cai muito, a outra sobe muito, porque tem uma manada, muitas pessoas aí, né, que gostam de ficar movendo o patrimônio para tentar pegar a melhor oportunidade naquela hora. Então, nessas horas aí a gente consegue aproveitar, né? Então, ao longo do tempo, por exemplo, a minha carteira mesmo, eu comecei ela com um rendimento de, por exemplo, 0,3, né? Hoje já passou de 0,5, 0,6, tá? Em 4, 5 anos. E mais para frente vai passar mais do que isso. Por quê? Porque é uma constância, né? Eu tenho uma constância de aportes. Eu continuei aportando, reaportando meus dividendos, e isso inevitavelmente faz o efeito de juros sobre juros funcionar. Como eu falei, foquem no custo de vida de vocês. Tá? Você não deve focar em Selic, em índice, em outras pessoas, principalmente, que falam que tem uma rentabilidade maior, porque cada um tem uma vida diferente, né? Cada um tem um perfil diferente, né? Então foca no seu perfil. Foca no seu custo de vida. Inflação, quando você ouvir lá nas emissoras, lá naquela emissora que gosta muito de falar sobre essas coisas, sobre a inflação do Brasil está batendo 5%. Cara, pega o seu custo de vida. Se você não tem ainda o custo de vida, começa a fazer. Pega uma planilha de Excel, ou qualquer aplicativo hoje tem isso daí. Pega uma planilha e começa hoje, porque ano que vem você vai agradecer, no outro ano você vai agradecer. Então coloca todos os seus custos. Cara, você gastou num chiclete, coloca o chiclete. Gastou com gasolina, coloca gasolina. Comprou um lápis na papelaria, coloca esse lápis na papelaria. E você vai ver lá quanto que você gastou nesse mês. R$2.500, R$3.000, R$4.000. Ano que vem você vai ver quanto você gastou. Quanto que foi a sua inflação, a inflação real na sua vida, tá? Esse índice de inflação aí é bom para você ter uma noção de como vai o país. Pô, legal. O país está indo assim, está indo assado,
Na maioria das vezes esses índices não servem nem para isso, porque são balela, né? Então você consegue manipular, né? Um governo consegue manipular esses índices aí. Mas o mais importante de tudo é o seu índice, tá? O índice da sua vida, a inflação da sua vida, a inflação do seu custo de vida. E também quanto que os seus dividendos estão crescendo. Porque quem vai pagar essas contas são os seus dividendos. Tá? Não é a Selic que o governo bota lá para você. Hoje em dia o Banco Central coloca lá para você. Né? Não é isso daí que vai pagar suas contas. As suas contas serão pagas pela sua carteira previdenciária, pela renda passiva dela. Então você tem que focar nisso daí. Foca no que você tem controle e você vai ver que daqui a alguns anos você vai ver resultado e vai dar certo. Tá? Queria deixar esse recado aí para vocês, porque muita gente está pedindo para mim, né, para eu refazer esses aportes aí. Mas eu queria deixar esse recado aí para vocês realmente focarem no que importa, tá bom? Foca no custo de vocês, foca no quanto a sua renda passiva vai passar do seu custo, tá bom? Então, mais uma vez, se o seu custo de vida aumentou 14% de um ano para o outro e a sua renda passiva está cobrindo o seu custo de vida, ela aumentou proporcional e está cobrindo o seu custo de vida, cara, se lixe para Selic, deixa para lá a inflação do país, entendeu? Porque você vai continuar vivendo. Tá? Foca no que você tem controle. Beleza, galera? Esse é meu recado hoje aí para vocês. Valeu e até o próximo vídeo.